Fala galera, tudo bem com você? Começando mais um ApitoCast. Olha, novidades estão por vir. Mas lembrando sempre você que você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, tá certo? Clica no nosso sininho, compartilha as nossas novidades, os nossos convidados especiais, porque toda semana estaremos aqui juntinhos. Lógico, e eu sempre trago a minha parceira, né? Minha companheira de toda semana. Elô Campanheiro, chega mais, minha amiga. Obrigada, Léo. É isso. Hoje a gente tem uma pessoa para lá de especial. A gente recebe a Ana Paula Oliveira, a mulher que mudou um pouquinho essa coisa da mulher no futebol. Seja bem-vinda. Elô, para mim é uma honra estar aqui e tô feliz de te ver na frente, né? Porque é uma mulher que tem uma história incrível nos bastidores e agora tendo esse projeto maravilhoso de estar à frente, de estar se colocando, de estar se posicionando. Quero te ouvir muito porque eu sei a mulher que você é e o quanto você foi importante na minha trajetória também, que a gente vai falar um pouquinho aqui. E tá ao lado dessa figuraça, né? Que é o Né? Léo, que é um parceiro. Conheço o Léo por meio do jogador Luizão e construímos uma amizade. E eu espero que vocês tenham muito sucesso no projeto novo. Muito obrigada. Bacana, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai ter conversa boa, hein? Muita Assim conversa espero. boa. Não vão me colocar em saia justa, hein? Por Porque, favor. aliás, você é a primeira mulher que. Nossa Exatamente. primeira mulher convidada aqui hoje. Nossa, que honra! A honra toda Que A nossa. honra é honra! nossa, Ana, Que ainda mais honra! você, né? Que a gente tem uma história juntos de trabalho, né? Eu me Sim, lembro da sua primeira entrevista com o Neymar, lembra lembro na disso? Record. Mas assim, gente, não sei se vocês vão me permitir falar um pouquinho, assim, a minha parceria com a Elô, para quem não sabe, a Elô, ela foi parceira do Milton Neves por muitos anos. E o primeiro programa de TV esportivo que eu participei foi no Milton Neves. E eu lembro que eu era meninona, eu tinha 21, 20 aninhos. E aí comecei ali, participando dos programas, falando do trabalho e tudo mais. Aí depois a vida da gente tomou outro curso. Eu acabei deixando o campo de jogo e fui para a Rede Record. E tive a honra de ter a Elô como produtora e ela me pegou no laço, viu, Léo? Eu estava em casa, ela: "Ana Paula, não se arruma, não faz nada, sai daí agora, vou mandar o carro, porque nós vamos ter uma exclusiva com o Neymar", e a gente pegou o Neymar com 17 anos, 17 anos. estava no auge da carreira dele, eu digo assim, de notoriedade, sabe quando o jogador sai da base, que é uma promessa, mas mostra para o grande público que deixou de ser promessa e passa a ser ídolo. E eu até joguei sinuca, viu, joguei sinuca com o Neymar, foi E muito teve o lance dos divertido. bichinhos no quarto, né, ele era tão Teve, meninão que era assim, eram os teve. carrinhos e os bichinhos de pelúcia, né. Tinha, e aí ele falava da construção do sonho, que era o Chelsea ou o Barcelona naquela época, Exatamente. e ele acabou realizando esse sonho e se tornando um campeão com a É, camisa do Barcelona. meninão ele é até hoje, né? Digamos que Ah, Ah, passagem, mas já né? é um meninão de 34, vai fazer, né? é Mas uma vamos lá que o assunto hoje é Ana Paula de Oliveira. mas assim, Mas tá certo. É a Ana Paula que eu te falo, porque assim, o Neymar não atendia ninguém. A É questão é verdade. essa. Aí quando eu falei: "É a Ana Paula Oliveira", abriu tanto que a mãe dele tirou foto com Foi, você, me recebeu, uma sabe, o querida, pai assim, o também. pai, o Foi Neymar assim, pai. foi uma passagem importante para você, estava chegando na televisão, Sim. e era o Neymar quem é hoje. Não, e a maneira com que ele recebeu, a gente Foi. andei no carro dele, na época era um Volvo, agora ele já é o carro do Batman. Mas É. assim, foi uma tarde e noite muito bacana, Léo, assim, foi uma experiência única, Show. e essa matéria que nós fizemos, ela acabou sendo replicada no La Marca, da Espanha, Uhum. porque na sequência eu saí de férias e fui para Espanha. E conheci um grande amigo no jogo da CESP, né, que você faz os jogos dos jornalistas, que era um jogo pré-final de Copa Libertadores, e esse jornalista veio cobrir aqui a nossa grande final, e depois eu fui para a Espanha e entrei em contato com ele, e conversando, ele falou assim: "Ana Paula, eu vi a matéria e vou replicar no portal do La Marca". Então, assim, impressionante, né, como o Neymar já causava só com 17 anos. É, eu acho que o Neymar é um garoto, né? Um homem hoje predestinado. Ele veio para fazer o que ele já fez, o nome no futebol, né? Mas eu acho que agora tá na hora dele ser a cereja do bolo. Mas isso é um papo para depois. Bora lá, Uhum. Vamos agora vamos vamos lá. falar de você. Ana, me conta, como é que uma mulher, isso nós vamos falar 2005, não sei, falha aqui,
decidiu ser árbitra, decidiu ser bandeirinha, En assistente. então, para quem não sabe, né, porque tem essa geração nova que não conhece a nossa trajetória, eu comecei lá no ano de 95, 95. com 14 anos, se eu não estou equivocada. Por acaso, eu sempre gostei de esporte, era praticante de natação, vôlei e handebol, mas o meu pai passou por uma crise financeira muito grande, e meu pai era árbitro de futebol amador. E nós tínhamos acabado de mudar para a periferia de Sumaré, e a cidade de Hortolândia estava se emancipando, era uma cidadezinha jovem, e já estava naquele processo de criar uma cidade, de causar, e criou a Liga Hortolandense de Futebol. E nesta liga precisava de pessoas para ser, vai, escrivão, mesário, porque a maioria dos árbitros aprendiam a ser árbitros por oralidade, não sabia ler e escrever. Então eu digo que a minha trajetória no futebol, Léo, começou já pela ótica de um árbitro, acompanhando o meu pai, trabalhando como mesária, escrivã, e daí veio a curiosidade, menina, molecona, de querer fazer o curso de arbitragem. Aí fiz meu primeiro curso de arbitragem no ano de 95. Depois comecei a atuar na categoria dentinho, infantil, juvenil, júri, tudo isso no amador. E aí, um amigo do meu pai que causou problema em casa já, porque meu pai, ele achava interessante, a gente ia falar um pouquinho sobre essa questão da mulher no futebol, do machismo, mas olha como é curioso, porque meu pai, ele achava engraçado e contribuía para a renda familiar se eu estivesse com ele num ambiente em que ele controlava. A partir do momento que eu fiz 17 anos, um amigo dele falou assim: Ana Paula, você não vai acreditar. A Federação Paulista de Futebol, depois de 10 anos, vai abrir um curso que vai aceitar mulheres, porque também não se aceitava. Isso é interessante. Aí na turma de 97, eu lembro que o último curso até então tinha sido que a Silvia fez no ano de 83. Então somente em 97 abriu um curso que se aceitava mulher para ser inscrita. E ele falou assim: Ana, faz o curso. Se você não tiver de recurso, a gente ajuda você, porque você tem talento e você pode ir além do que seu pai foi. Seu pai é um ícone no futebol amador. Você pode se tornar no cenário nacional. E aí eu fui falar com o papai. Você acha que meu pai aceitou? Aceitou nada, Léo. Ele achava que era um ambiente extremamente hostil, ele estava certo, que não iria agregar muito para mim no sentido como mulher, de estar num ambiente pesado, em que eu poderia ser discriminada e tudo mais. Mas eu fui teimosa, meu pai não me ajudou nessa época. Eu lembro que eu trabalhava, estudava à noite, pedi para o meu chefe para me liberar às sextas-feiras para que eu pudesse vir para São Paulo. Eu tô falando disso porque eu estava em Campinas, Sumaré, para vir fazer o curso em São Paulo. E foi aí que começou o sonho. E eu fui precoce, porque eu fiz o curso 97, 98. 99 eu estreio nas categorias de base, inclusive trabalhando que agora mudou o nome, a FEBEM agora é Casa. Casa Ai, me perdoem, gente. como é que é? Casa ô, É, produção, é casa? não, tem o nome certo Tem, Ela agora, tem tem. o nome, que tem não o era mais nome. FEBEM, porque assim, a gente começou fazendo jogos do campeonato interno da FEBEM, olha que isso no profissional. Mudou mesmo, mudou Já sim. pela federação. E aí eu lembro que eu comecei a fazer, aí já me destaquei, porque eu já tinha experiência, para quem tinha começado 93, vamos falar assim, 94, 95, eu já tinha experiência, apesar da pouca idade, para estar atuando. Fundação Casa. Fundação Casa, perfeito. Que inclusive eu voltei lá para dar palestra agora, depois dessa nova fase, e aí os professores já tiveram um olhar diferente para mim. E eu digo que aconteceu tudo muito rápido, porque isso foi em 99, 2000 eu faço Série B, Sub-20, 2001 eu estreio num jogo com o Marcão no gol, que foi no Canindé, porque o Palmeiras, o antigo Parque Antártico estava em reforma, e o Palmeiras, que era o mandante, mandou o jogo no Canindé, que foi o jogo, olha só, Palmeiras e Internacional de Limeira, que pode ser o Eu futuro tava lá. clube do Ronaldo, né? Tudo indica que ele vai comprar aí no formato SAF, um clube que já foi de primeira divisão Sim, sim. do interior de São Paulo, que hoje, lamentavelmente, não se encontra. E foi aí que a minha carreira começou a deslanchar. E como você falou do Neymar, de ser predestinado, eu digo assim, papai do céu, foi tão bom, a Elô estava lá nesse jogo. Aconteceram dois lances, um dos quais sai um gol em que o Marcos faz uma defesa queima-roupa, o jogador do Inter faz o gol, só que no rebote ele já se encontrava em posição de impedimento no momento do chute.
E eu tive a coragem de marcar, de anular. Imagina, a minha estreia na Série A do Campeonato Paulista. Você tem noção do que era isso? Mas eu lembro, você era marrenta, você E, entrava, e- botava um então, Brava, sorriso, o então, brava, cabelo todo assim, eu assim, brava. estreiei brava. com, vai lá, 17, 18, 19, 20. Eu ia fazer 21 anos. Porque eu sou de maio. Esse jogo aconteceu em março, se eu não estou Eu achei. equivocado. Eu ainda não tinha 21. Olha que interessante. E aí, Papai do Céu ajudou e a gente vai seguir aí na trajetória. Eu me tornei FIFA, fui a primeira mulher a fazer bastante participações. Hoje as pessoas veem a Neuza, veem a Edna, mas não imagina que lá atrás, eu, depois da Edilene Siqueira, fomos as mulheres que de fato abriram as portas para as que estão até hoje, né? Parabéns, parabéns. Mas foi assim. Alguns jogadores machistas devem pensar: que elas tinham que fazer isso, abrir as portas? Porque o machismo não mudou, né? Ele continua. Só que assim, com a Não. quantidade de câmeras que tem, eu acho que eles, jogadores, dirigentes, eles recuam um pouco mais. É isso que você sente? Então, Elô, engraçado o que eu vou te dizer, né? Na minha época, eu acho que o jogador tinha aquele receio e falava muita coisa no, como a gente fala, na coxia, ali no vestiário deles. Uhum. Eles poderiam pensar N coisas a meu respeito, mas quando eu estava presente, e aí o Léo falando que eu acho que eu era um pouco marrenta, acho que um pouco. Não, era. Ainda Brava, sou, né? brava. Eles me respeitavam muito. E esses tempos atrás, eu tive com um querido que foi o próprio Sérgio, goleiro, eu tive a honra de entrevistá-lo, e ele falava assim: Ana Paula, você tinha uma aura, uma energia que quando o jogador chegava para reclamar com você, não conseguia. Então eu digo que com os atletas, na prática, tá, Elô? Eu nunca tive problema, nem com atleta, e olha que eu sou de uma época que era Filipão como treinador, Leão como treinador, Luxemburgo como treinador, Murici, Murici, o delegado do Rio, o Antônio Lopes. Antônio Lopes. Eu fiz jogos com todos estes homens no banco. Então, assim, eu digo que na prática efetiva, e o Leão falava: eu sou contra as mulheres, mas de você eu gosto. Ele sempre falou isso pra mim: gosto de te ver trabalhar. Eu tinha muito mais preconceito com os meus pares, dentro do meu ecossistema, do que com o atleta. Engraçado, Entendi. né? E eu digo que hoje, como você falou, naquela época a gente estava começando o advento da tecnologia. Eu fui o primeiro trio a utilizar o rádio intercomunicador. Nós saímos de 6 câmeras, 8 para 18, né, que as finais passaram a ser com 18, 19. Foi quando começou o famoso tira-teima, que não Ah, é existia verdade, tinha um Tira o tira-teima. na tempo. TV Tinha. Você é brasileira. jurássico, eu não. Não, o tira-teima, não, se eu não me engano, era Era o Globo, passava no tira-tema, era o Tinha, Fantástico. tinha o tira-tema. É. tira-teima, que É, colocava a minha função em especial, de exatamente. assistente, em xeque. E eu lembro que na época criava uma preocupação para com os assistentes, aí você vai falar do meu lado marrento. E eu falava assim, gente, eu acho que bom que criou o tira-teima, porque isso vai mostrar quem nós somos. A partir do momento que você tem uma câmera focada só em você, vai mostrar e vai separar os excelentes dos ótimos e dos bons. Então eu sempre falava assim, eu vou ser melhor que a câmera, eu vou tentar treinar e entregar mais do que eu posso entregar para me tornar uma profissional qualificada, porque o meu sonho era chegar na FIFA e fazer o nosso clássico paulista, que é Palmeiras e Corinthians. É. Então assim, eu digo que não sofri tanto com atleta. Sofri muito mais com dirigentes, que não foi de São Paulo. Eu tive um dirigente, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, do Rio de Janeiro, que acabou sendo infeliz em suas declarações extremamente machistas, e que eu entendo que naquela época eu não tive apoio nenhum, e eu tive veículos de comunicação que trabalharam essa situação por meses, porque na época não tinha as redes sociais, né? Não, Então você usava de uma situação polêmica e quando ela dava audiência, a Elô pode me corrigir, você replicava isso nos o tempo jornais todo. e nos programas o tempo todo. Então falaram de mim, Léo, assim, de uma maneira massacrante por quase 8 meses. Então eu fui ameaçada, minha família foi ameaçada, o meu irmão brigou no emprego dele para defender a honra da irmã. Eu Tudo isso acho por causa de um depoimento no dirigente, é de um isso? dirigente. Tudo bem que teve uma questão de um equívoco, mas a forma com que esse dirigente reagiu potencializou. E hoje a gente vê a Edna sofrendo, a gente vê a Daiane sofrendo, né, Daiane Muniz, a própria Neuza, a própria comentarista que foi, a Renata Ruel, que passou por situações, mas que a sociedade mudou ao ponto de apoiar. E os profissionais que desrespeitaram as mulheres,
acabaram sendo julgados pela sociedade. Então eu entendo que avançamos nesse ponto, entendo que na prática, no dia a dia, ainda há muito machismo, sim, mas eu acredito que a sociedade mudou e que bom, e que a gente continue avançando. Eu não quero que a futura geração passe o que eu passei ou passe o que essas meninas estão passando agora. Eu ainda sonho com um mundo ideal Hum. em que não vai se questionar o meu sexo, mas e sim a minha capacidade e a minha qualidade, É, entendeu? Eu Exatamente, sonho com esse mundo. exatamente. Sonho. é o que eu sempre quis perguntar para você, até onde eu estava conversando com a Elô. Você disse que os atletas respeitam demais, né? A torcida eu sei que não tem jeito. A torcida é aquele É. caldeirão pegando fogo o tempo todo. Rapaz, mas você sabe que eu já fui aplaudida, a Elô tá aí, que não me deixa mentir, sozinha, tô brincando, a Elô acompanhou comigo os jogos. Eu consegui um feito, Léo, sendo justa com o torcedor, porque a gente também tem que filtrar as coisas. Igual, eu tenho 5 mães, eu não tenho uma, tenho 5. Tá Porque bem. assim, a minha é a única. Mas tem a do torcedor, tem a do jogador, tem a do dirigente, porque sempre sobra, né? E os adjetivos para nós mulheres são muito grosseiros. Mas tem algo que me marcou muito, que foi um Grenal no ano de 2005, e aquilo para mim foi épico, assim, falando de Brasil, falando do momento em que a gente vivia, a gente tá falando do ano de 2005. Se a gente fala de preconceito hoje, Hum. imagina naquela época. Eu estar no Rio Grande do Sul, que é um estado diferenciado, até por sua história, pela sua construção. Eu consegui, numa tarde de domingo, do jogo das 4 horas da tarde, quando eu entro junto com a minha equipe, estava eu, Paulo César de Oliveira e Maria Elisa, para bandeirar esse grande jogo, ter sido aplaudida de pé por gremistas e colorados. É uma tarde que eu jamais vou esquecer, sabe? Acho que eu vou fazer 100 anos, se Deus me permitir que eu chegue até lá. Lembrando, porque assim, as pessoas não têm noção do significado que foi aquilo. Eu não tô falando depois que a bola Não, rola, sim. mas imagina um árbitro de futebol, imagina um árbitro no nosso país que é tido como ladrão, que é tido como mal E uma intencionado, mulher, né? sendo mulher, Mulher. assistente, sendo aplaudida de pé por gremistas e colorados. E assim, a gente pode falar que o Brasil é continental, a gente tem as culturas do norte e nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Mas o sul sempre foi tido como uma cultura à parte, inclusive no quesito de ser politizado, com as suas questões, com seus valores e com seus preconceitos. Eu consegui ser aplaudida lá, Lá não é sendo fácil. sendo de São Paulo. Então isso para mim foi icônico. Eu sei que a torcida já me xingaram, no Rio de Janeiro já fui xingada por 15 minutos de maneiras que não vale a pena repetir aqui para o nosso público. Não, a gente só quer passar um pouco a impressão de Mas isso faz parte. como é que era essa pressão dentro do campo, né? Como é que trabalha direito sendo hostilizada por todos os lados, né? Então, Léo, sabe o que eu digo? Assim, a Elo já me conhece há muito tempo, eu quase não falo muito da minha vida pessoal, privada, sou extremamente reservado. Acho que agora que papai já faleceu há algum tempo, os meus irmãos estão mais maduros, as minhas sobrinhas também estão crescendo. Eu digo que tem coisas na vida que, assim, a gente tem que dar valor para as nossas vivências, até para as piores experiências. Porque assim como toda família brasileira dos anos 90, da questão do proletariado, né, do funcionário que vai cumprir cargas horárias, vai tomar sua cachaça e depois volta para casa e acaba criando a violência doméstica. Eu fui vítima de violência doméstica, como muitas famílias, né, na história que vivem até hoje. Olha o tamanho de feminicídio que nós temos na história. E eu acho que ver a minha mãe sofrer, ver a maneira com que a minha mãe encarou a vida, a força que ela tinha. Eu juro pra você, Léo, que quando eu ia para o campo de jogo, o que a torcida falava pra mim não era nada perante ao que eu vivia dentro da minha própria casa. Porque imagina você ser ofendida pelo seu próprio pai no momento em que ele tá sobre o efeito de narcóticos ou sobre o efeito do álcool. Não sei quem já teve isso na família, um ente querido que lamentavelmente é viciado em drogas, ou tem um problema, porque o alcoolismo eu fui estudar, não é uma questão só de O vício, alcoolismo é pior do que a é uma droga, questão do de que a droga. doença genética até. É. Depois eu fui me aprofundar sobre isso, então eu tenho muito cautela em relação ao álcool. Não só eu, como os meus irmãos, assim, é impressionante. Então, você ouve coisas pesadas dentro da sua própria casa. Então, quando eu ia para o campo de jogo, para mim, naquele momento, acho que isso me fortaleceu muito,
Era a minha válvula de escape. Sabe aquele momento em que você tira 2 horas para não pensar em absolutamente nada? E por que que eu trago isso? Porque eu acho que essa vivência negativa dentro de casa me ajudou a viver num ambiente extremamente hostil em que eu era criticada pela torcida, eu era criticada pelos meus pares, eu sofria assédio sexual e assédio moral, e mesmo assim me mantinha de pé. Porque eu falava assim: "Nada disso vai superar o que eu ouvia do meu pai". Mas passava na sua cabeça que essa E hostilidade era coisa de jogo ou você achava que era maldade mesmo? passou tudo já, porque assim, para quem não sabe, como eu falei, eu comecei muito novinha, eu entrei no profissional com 17 anos, então eu me tornei mulher dentro de um ambiente hostil. No começo, Léo, eu entendia que era uma coisa de torcida, é uma questão cultural, é uma cultura. O Brasil entende, até falei com alguns amigos psicólogos na época, que as pessoas que iam para o estádio, muitos médicos indicavam isso: olha, você quer extravasar, É, você quer gritar, é loucura o que eu vou dizer, mas isso é real, tá? Eu tô pautada em pesquisa. Você vai para o campo de é futebol, paga o exatamente isso. ingresso e vai lá gritar, vai ofender, vai extravasar. E a partir do momento que eu passei a ter esse conhecimento, eu não comecei a trazer isso para mim como pessoal. Só que a partir do momento que você vai crescendo na carreira, que você vê colegas seus do dia a dia estimulando esse ambiente hostil, aí você começa a perceber uma coisa que eu digo assim, eu era muito inocentona, acho que até hoje eu sou um pouco, mas a Elô tá aí, pode me dizer isso, ela já falou isso para mim várias vezes. Eu sempre fui um coração muito aberto, muito bom, muito solista, e foi aí que eu comecei a perceber a maldade no dia a dia, a maldade no trato, e não adianta, quanto mais você se destaca, eu vou usar como exemplo um pouco do Neymar. Eu acho que muito que o Neymar sofre é porque, infelizmente, ele não está num bom momento. Mas Exatamente. muito do que ele sofre também é inveja, Oh, dor de cotovelo por saber que ele é um jogador brasileiro que alcançou a casa dos bilhões na estabilidade financeira e que ele não se submete a uma série de coisas que para muitas pessoas entende que tem que ser. Ele ainda é o último do moicano daquela geração que gosta de curtir a noite, que gosta de viver a vida dele. É lamentavelmente a gente falar isso, fala assim, ah, mas o que que é certo e o que é errado, né? Lógico que o esporte mudou, a cobrança é outra. Hoje a gente tem uma mas você é cultura. ser humano, né? A Você é gente tem uma gente, né? cultura Você do não é uma atleta mais máquina. rigoroso, mas assim, eu não posso condená-lo. Até porque a vida é dele. Exato. Igual eu tive as minhas restrições e eu arquei com as minhas restrições porque eu queria ser árbitra FIFA e eu queria fazer tudo o que eu pudesse fazer na minha época. E eu fiz. Eu só não fiz mais porque não me deixaram. E ele só não conquistou o título da Copa do Mundo, né? Porque, fora isso, o Neymar é um grande jogador. Ele é o último da geração, na minha opinião, futebol arte. Mas eu acho que muito do que ele sofre também. E aí o pessoal fala assim: Ana Paula, você está sendo hipócrita porque você acabou de falar na Rádio 105 que você não levaria o Neymar para esta Copa. Vamos fazer um recorte. Eu não levaria se a gente for trabalhar meritocracia e o momento dele hoje. Ponto. Eu acho que esse é um ponto. Agora, que ele sofre muitos ataques porque muita gente se incomoda com o sucesso dele, isso também é verdade. Ninguém joga pedra em quem não tem Não, sucesso, né? ninguém chuta cachorro morto, Então, né? então eu acho que ele sofre um pouco por isso. E eu sofro nas duas pontas, né, Lô? Primeiro, porque tenho coragem de me colocar. E segundo, pelo que eu conquistei também. Então, você incomoda. Bastante, assim. É. Mas a pressão, Léo, assim, hoje eu treino árbitros, né? Quando eu treinava e comandei a Federação Paulista, isso também se treina. Você cria ambiente hostil no treinamento para que essa geração, que é uma geração mais protegida, aí que tá, a minha geração, a gente sofria violência em casa. Essa nova geração, igual as minhas sobrinhas, não vou falar meus filhos, porque eu até criei, mas não fui eu que fiz. A gente já cuidou mais, a gente já tem mais cuidado no que falar, a gente é mais protetor, que eu acho que é importante, mas a gente também não estimula a defesa da criança. E quando ele se torna um adulto, ele se torna um adulto mais vulnerável. Uhum. Então, quando esse menino de 18, 19 anos hoje vem para se tornar um árbitro de futebol, eu preciso criar um ambiente hostil para ele entender que ele não está protegido como se ele estivesse no seio familiar dele. É na alegria e na tristeza ali, né? Perfeito. Então, hoje isso se treina também. Hoje tem psicólogos que acompanham nesses treinamentos, em avaliações, porque eu sempre digo e vou defender, o pessoal fala assim que eu sou muito dura como gestora e como treinadora de árbitros, mas eu tenho uma coisa como lutadora que fui. É melhor você sofrer no treinamento, é melhor você chorar no treinamento, mas quando você estiver num grande clássico, estar preparado
para tomada de decisões sem deixar isso te impactar, do que eu ser muito boazinha com você no treinamento, fazer bebelô e tudo mais, aí você vai para um Corinthians e Palmeiras e é engolido pelos jogadores. Que é o que acontece, né? Então, mas aí você concorda que aí é uma falha É. na minha condução como gestora e como Você acha, treinadora? assim, você hoje está coordenando, dando aula para. Você acha, assim, que as federações, não é uma só, não, são todas, CBF, Conmebol, todo mundo. Lá atrás, quando você estava. Eles te davam respaldo? Não, nunca tive respaldo. Nem hoje. Você acha que hoje tem mais por Hoje tem causa mais da TV, respaldo. porque por causa dessa onda do machismo, que as mulheres estão conquistando seu espaço? Elô, vou ser bem prática com você. Eu entendo assim. Hoje há um respaldo por uma cobrança da sociedade. Hoje a gente está nas redes sociais, que as informações são globalizadas. Antigamente, na minha época, ficava muito fechada, muito no núcleo. Hoje, uma árbitra ser agredida ou ela ser ofendida, isso ganha comoção nacional, Uhum. porque todos veem. Então, eu entendo que dentro disso, as instituições que organizam as competições, elas são obrigadas a se posicionar favorável à mulher. Não é uma questão de escolha, é uma questão de obrigação e de moral, né, junto à sociedade. Então esse é um ponto. Sobre a prática, eu vou perguntar para você, nós estamos no quê? 18ª rodada, 15ª do Campeonato Brasileiro? Vamos trabalhar isso Tá. hipoteticamente. Vou fazer um exercício para quem está nos assistindo. Quantos jogos a Edna fez? Eu digo para você que até a 13ª rodada que eu estava acompanhando, ela tinha feito no Campeonato Brasileiro somente um jogo. E detalhe, ela tinha ido muito bem nesse jogo. Então aí fica muito claro que ainda há preconceito, ainda não somos tratadas como iguais, mas não podemos recuar. Precisamos seguir Exato. falando, precisamos seguir pontuando e nos colocando. Eu entendo que avançamos quando a gente fala agora da CBF, quando profissionaliza os árbitros. Ao profissionalizar, ele dá um valor igual para todos, independente do sexo. Ele dá uma condição de treinamento igual para todos. Ele dá um acompanhamento igual para todos. Aonde eles não estão sendo justos? Na equidade e igualdade de escala. Porque para você dizer que o Léo é melhor do que eu preciso ter 8 jogos e ele 8 jogos. Não pode ter 9 ser melhor. Ele não pode ter 12 jogos e eu 1. Eu Você concordo, Você concordo. tá entendendo? Porque assim, eu não tô praticando a equidade e a partir do momento que eu não pratico a equidade, eu não consigo trabalhar a igualdade. Agora, a partir do momento que eu dou 8 jogos pra ele, 8 jogos pra mim, com o mesmo nível de dificuldade, aí a gente vai analisar, olha, o Léo tirou 10 e eu tirei 8,5. Ok, Léo, parabéns, você tá entendendo? Você merece seguir. Mas então, Então, eu acho que é esse o ponto que a gente precisa tratar, que o futebol ainda é raso, e aí vai falar assim, mas a gente não coloca a mulher porque os clubes não aceitam. A gente não coloca a mulher na escala porque é uma rejeição. De quem? Porque eu não vi nenhum clube soltar uma nota pública dizendo que ele é contra a mulher. É. Essa é uma provocação que eu faço. ainda tem o machismo, então, no futebol, é isso? Então tem. claro que É isso que tem. eu tô dizendo. Então ele ainda existe, menos do que eu vivi na minha época, mas ele existe. Existem mecanismos e maneiras da gente lutar contra isso? Sim. Aí a importância da boa gestão no segmento esportivo, a importância de a gente ter indicadores de performance, a gente ter indicadores de preparação física, a gente criar e entender que a mulher tem o ciclo menstrual que o homem não tem, e que isso dá, não digo intercorrências, mas situações em que eu tenho que tratar a mulher diferente do homem. E a gente precisa começar a falar isso abertamente. Não é isso que me desqualifica, até porque, para quem não sabe, quando nós estamos no ciclo menstrual, a probabilidade de performance, olha que interessante, é maior, sabia disso? É maior. Até por causa da questão Hormonal, sanguínea, né? hormonal, a mulher ela acaba rendendo mais nesses períodos. Então são quebras de tabu, mas que a gente tem que tratar, porque por mais que eu melhore a minha atenção, a minha performance, eu também tenho em alguns casos, não são em caso de todas as mulheres, mas o efeito contrário, que são as cólicas, que são as dores de cabeça. Nossa. Eu preciso dar um atendimento diferente para essa Claro, profissional claro. nesse sentido. Então eu entendo que cada vez mais essas pautas estão ganhando relevância. Eu estive na FIFA e na Conmebol, até mesmo na CBF, até o ano de 23. E quando deixei, estava muito clara essa preocupação de melhorar o olhar perante não só a mulher, mas também com a categoria de base.
Nós vamos sediar uma Copa do Mundo no ano Brasil, que vem. que a preocupação da FIFA é o legado social e moral. Já não é um legado estrutural físico, porque isso a gente já tem, que são as estruturas do estádio. Mas a preocupação é qual o legado social de busca pela equidade de gênero, de busca por igualdade, por busca de relevâncias em temas delicados em que a gente vai poder tratar. Por que que uma mãe árbitra não pode ir para um jogo, ser designada e no vestiário dela ter um lugar para troca, um lugar para que a babá fique ao lado, para que ela possa, no intervalo, amamentar o seu bebê em 5 minutos? Você está vendo como a gente pode evoluir? Por que que uma jogadora de futebol não pode ter esses recursos? Sendo que até tempos atrás, se você engravidasse igual eu, por que que eu não tive filho? Se eu engravidasse, eu perderia espaço. Isso não era só No esporte em todos, no em esporte, na todas as minha própria profissões, área como comunicadora, eu perderia espaço. Então, são questões que, graças a Deus, a gente precisa começar a tratar e avançar igual. Eu pergunto para você, faço um desafio. Qual estádio do nosso país tem no banheiro feminino troca para bebê? Nenhum. Nenhum, que eu saiba, nenhum. Nenhum, que eu saiba, nenhum também. Qual estádio que a gente vai encontrar um vestiário que recebe homens e mulheres, né? Tô falando assim, porque o estádio, ele funciona para homens e para mulheres. A gente utiliza a mesma Entrada estrutura. ali, é. Não é? Vamos falar assim, hoje vamos usar como exemplo a Neoquímica Arena. No sábado o Corinthians joga, o time masculino, e no domingo as Bravas vão jogar no feminino. Qual é a estrutura que foi pensada para a mulher? Ela vai usar a mesma estrutura que os homens Que foi usavam. pensada para a mãe, que é para mãe jogadora? Nenhum. Para o vestiário do árbitro, que tem agora tem o chuveiro da mulher, né? Tem separado um vestiário para a árbitra, um vestiário para os árbitros. Mas quando foi pensado na importância dessa mulher que sonha em ser mãe? Ou que terminou o ciclo, que retornou à atividade, mas ainda está amamentando, porque o ideal, a gente sabe disso, que é amamentar o bebê pelo menos 2 anos, né? Por aí, é. Não é isso? A gente fala de 6 meses a 1 ano e 8, 9 É meses. isso aí. Mas existe hoje, Ana, algum projeto, ou tem a FIFA, a CBF, alguém preocupada com isso? Ou Rapaz, absolutamente está parado? É uma coisa eu assim estou que vocês fazendo um estão mestrado agora em economia e gestão esportiva. E uma das pautas que eu estou trabalhando no meu mestrado, porque uma vez que a gente fala de economia, o que que é essa economia micro e essa economia macro? Se a gente for pensar que no Brasil 60% da população é mulher e que agora estão aderindo ao futebol, a gente está brincando com uma economia paralela aí que ninguém parou para olhar ainda. E eu estou discutindo exatamente isso. Quais são as melhorias que nós poderíamos fazer, não só nos estádios, mas não só no segmento esportivo, pensando desde o atendimento ao filho, à mãe, porque eu não fui mãe, mas criei, né? Sou mãe postiça, vamos falar assim. Toda mãe que se torna mãe, o objetivo dela principal não é mais ela, é o filho. Então, quais são as estruturas que nós estamos criando para receber essas mulheres que são líderes, que querem ser mãe, que querem frequentar o estádio, que querem torcer, o ambiente seguro? Quais são os ambientes seguros hoje dentro do nosso futebol nacional que podemos oferecer para nossas mulheres? Será que a gente não está olhando com um olhar machista e não está entendendo que a gente tem um potencial de lucratividade e de economia voltado para esse público? É um ponto de atenção. Eu acho que cada vez mais a gente está rompendo com esse patriarcal, né? cada vez mais a gente está rompendo com essa estrutura que nós fomos criados e repensando a rota. Agora, aquela influencer, a Virgínia Fonseca, eu achei sensacional, falando de um pouco de economia dentro da área que eu estou estudando, né, que é a economia esportiva. Ela abriu uma academia em Goiânia que respeita o ciclo menstrual da mulher. Ou seja, você não paga por 30 dias, você faz um pacote pagando por 37 dias. Parece uma coisa boba. Mas por que ela fez isso? Porque ela sabe que algumas mulheres, no período do ciclo, de 7, 8 dias, não utilizam. É, porque você não vai para academia. Você não vai porque você está com dor, você está indisposta, você está com dor de cabeça. Então ela já criou uma política, olha que interessante. E agora está pensando em peças esportivas e tudo mais, focada única e exclusiva no público feminino. E mais do que isso, criar um ambiente seguro. Porque eu digo para você, Léo, quantas vezes eu vou falar, agora não, que agora a gente engordou, né, Léo? Porque a gente passa dos 40 a mais, é uma derrota. Mas quantas vezes eu, menina, ia treinar na academia com roupa de ginástica e você assediada entrando e saindo do vestiário, no uso do equipamento do aparelho,
de um homem todo galanteador chegar no direito de achar que pode ficar te cortejando o tempo todo enquanto você está treinando. Então, são preocupações que na década de 90 não se tinha e que agora estão passando a ter. Então, é algo que, como você falou, essa provocação, eu espero, dentro do meu mestrado, contribuir um pouco de forma provocativa na arte de pensar nesse mercado, não só voltado para clubes de futebol feminino, para a SAF, para a formação de base, mas para o mercado mesmo de negócios para esse segmento. Bem, você não acha, lógico, contribuindo com essa tese sua, com esse trabalho que tem que ser feito, nós temos apenas uma mulher como gestora de um clube aqui no Brasil, eu não lembro de ter outro, deve ter em alguns outros Teve outra campos, no né? Flamengo, a Patrícia Amorim A foi Teve a Patrícia Patrícia Amorim Amorim foi por A muito pouco Marlene, tempo, não, né? mas ela foi presidente do Flamengo, a maior Foi. torcida. A Marlene Matheus A Marlene Matheus foi antes. presidente do Corinthians, então ela não é a É primeira que, como elas foram em uma época que machista, Mas- que não as machista e Eu permitiram. machista. acho que elas eram mais machistas do que muita Muito, gente, é, muito mas eu tô homem. dizendo É. o seguinte, Então, porque mas eu a, Pa- lembro da mas a Patrícia não Amorim. teve apoio. Não. A Marlene não teve apoio. Tinha até o marido dela que mandava meio que no na Corinthians, verdade. mas até que... Mas ela não era a força. Não. O momento agora da Leila, por que a Leila ganha uma notoriedade? Primeiro, respondendo a sua pergunta, é pouco. É pouco, igual eu gostaria de ter um agente. Eu estou procurando no mercado um agente, porque eu entendo que eu tenho currículo e experiência no futebol para trabalhar com o clube, na parte de gestão. E parte de gestão, necessariamente, não precisa entrar em vestiário para ver os meninos de sunga. Não. Ser gestora não passa por aí. Passa pelas tomadas de decisões, por planejamento estratégico, por boas contratações, por controlar o orçamento que eu tenho, né? Eu acho que são Exato. várias qualidades e capacidades que uma mulher pode ter para atuar num clube de futebol. Por que a Leila conseguiu? Simples, ela vem com poder. A Leila entra no Palmeiras por meio do esposo, por meio da Lamarck, influência né? dele. E tem o poder aquisitivo. Ela tem Exatamente. o recurso financeiro. Então, qual é o poder que fez a Leila se tornar, e ela é uma grande gestora? Perdão, o que ela é hoje? Ela chegou com, na sua espada, né? Como a gente fala, nas suas costas, a proteção do poder financeiro. Exatamente. Eu gostaria, Léo, de ter o poder financeiro, de chegar num clube e falar assim: olha, eu vou investir tanto, mas para investir tanto eu quero ser gestora. Não, eu sou, assim como as outras profissionais, que veio fazendo a escadinha. Então eu tô Você respeita o construindo, processo. eu tô o construindo a processo. escadinha. De baixo, eu tô me preparando, eu tô estudando, eu tô buscando e tô torcendo para que um dia um clube me dê oportunidade. Porque eu já tive oportunidades na CBF, na Conmebol, na FIFA e na própria federação, e eu entendo, mesmo com pontos de melhora que a gente sempre tem que evoluir, correspondi. Será? Mas eu acho que se a mulher não fizer igual você está fazendo, não vai acontecer nada. Eu acho que vocês. Mas a gente precisa de oportunidade, Sim, Léo, sim, igual sim. a Tem Leila que bater lá na conseguiu porta, por é. causa do poder financeiro. Aí eu te digo, quantas mulheres hoje estão tentando no mercado igual? Eu já cheguei a bater em algumas portas. E aí sempre falando, mas não é melhor começar pelo feminino? Eu falei, tudo bem, tô aberta, só que o feminino é um nicho de mercado pequeno, que já tem as suas pessoas também. E então essas novas profissionais que estão se formando, que são ex-atletas, que estão querendo, existe uma barreira muito grande. Então a gente precisa, sim, de grandes homens que pensem fora da caixa, que estejam à frente do seu tempo para começar a apostar na mulher. Igual eu vejo que o Paulinho hoje, como executivo, está fazendo um belíssimo trabalho no Mirassol, certo? Certo. Se ele fosse mulher, será que ele teria tido a mesma oportunidade para sair do campo de jogo, ter feito um único curso master e depois ter ido para um clube? É muito mais fácil para ele arrumar um cargo, né? Agora, não estou dizendo que ele não mereça, até porque eu dei Não, eu aula. entendi, você quis falar Eu dei do aula, homem eu e a dei mulher. aula, eu dei aula pro Paulinho no curso master da Federação Paulista. É um querido, extremamente dedicado, focado e está fazendo um belíssimo trabalho. E está sendo remunerado como deve. Então eu vou fazer duas provocações. Primeiro, você acha que uma mulher conseguiria? Esse é o primeiro ponto. Sempre vai colocar um pesar. Ah, mas será que você entende de bola? Você tava, no meu caso, eu falo muito assim, Ana, mas você estava acostumada muito com a questão da arbitragem. Gente, gestão é gestão em qualquer lugar. Você só muda a área de serviço. Exatamente. E gestão é gestão em qualquer lugar. Esse é o problema, eu discuto muito sobre Você isso. entende? Aí tem outro ponto. Você vai ver o homem ser contratado, ele vai receber um valor
na casa de 3 dígitos. Uma mulher não vai receber. Se ela conseguir 2 dígitos, está no lucro. Vocês estão percebendo? Claro. E são pautas que a gente precisa trazer, Léo. Que, assim, então respondendo, por que só a Leila? Porque ela tem um Na verdade, poder ela deu as econômico. cartas, né? Ela deu as Não, ela cartas. tem um Não, ela poder deu as cartas porque ela econômico. é o dinheiro. O Agora uma dinheiro fala mais provocação. alto. O dinheiro fala mais alto. Agora sim, eu gosto da Leila, acho que ela tá fazendo um belíssimo trabalho no Palmeiras, mas eu faço uma provocação para Leila. Quantas mulheres a Leila, nesses quase 5 anos que está à frente do Palmeiras, ela desenvolveu ou ela deu espaço para atuar na liderança dela como líderes de projetos? Se eu te citar 2, é muito. Porque o futebol feminino é obrigatório. E fora disso? Percebe? E fora disso? Eu conheço uma grande gestora que ela tem, que gerencia o estádio, né? Que agora mudou para o Nubank Park, ou Parque Nubank. A gente não sabe ainda, Arena, né? né? Ou Arena. Mas, assim, quantas mulheres... Então, eu estou dizendo, uma mulher no poder máximo de uma instituição associativa que poderia contratar mais mulheres dentro da cadeia e abrir portas, eu te pergunto, quantas portas ela abriu? Eu faço essa provocação porque quando eu trabalhei na Federação Paulista, você vai ver lá que o número de mulheres aumentou porque eu abri portas. Eu abri quando estive à frente. Quando eu trabalhei na Confederação Brasileira, apanhei demais os meus pares. Mas aí surgiu Edna, surgiu Neuza, surgiu Daiane, surgiu uma série de árbitros que talvez não iriam surgir com o trabalho que a gente desenvolveu lá. Então, assim, não basta somente eu ocupar o meu cargo e eu ficar feliz por estar ocupando o cargo. Eu acho que nós temos que ter um propósito de ampliar esses espaços. E esse espaço se amplia com ações de fato. Quando você tem o poder da caneta sobre a sua mão, né, ou na sua mão, que você tenha coragem de brigar positivamente. Entenda quando eu digo que é a política do brigar, mas no sentido de lutar por espaços com seus pares masculinos para oportunizar espaço para mais mulheres. Porque senão ela não vai ser reeleita, ela vai passar, e aí esse avanço, tudo que a gente fala de positivo dela, daqui 5 anos, vamos falar, vou ser mais gentil, daqui uma década, a geração que está me ouvindo agora, que é madura, vai lembrar, mas os jovenzinhos que estão começando a ganhar consciência, não vão lembrar de quem foi Leila Pereira. Na verdade, eu acho que eles lembram que foi uma presidente que deu títulos ao Palmeiras, por exemplo. Na Eu acho verdade, que o assim, torcedor pensa muito, desculpa, Mas é pensa muito raso. assim. É Errado, raso. lógico, errado. Isso é raso. Isso é um pensar muito raso. E eu entendo do torcedor falar da paixão, do resultado, o que importa é o resultado. Mas o que a gente está discutindo aqui é uma questão de evolução social, seja dentro da nossa sociedade, e qual o papel e o impacto do futebol, uma vez que tem uma mulher no comando para esse desenvolvimento. Eu entendo que ela poderia fazer mais, pelo papel que ela ocupa hoje e pela importância que ela tem. Não só ela, eu posso te citar várias outras que estão em cargos de liderança hoje que poderiam fazer mais, ofertar mais e abrir mais portas. algumas mulheres, também não posso afirmar, elas são mais machistas. Ah, do que se- sim. Esse é um Entende? ponto, Elô. Não abre porta Concordo porque com assim, eu você. quero estar lá porque eu sou mulher, mas eu não quero elas aqui perto de Ela mim. começa a viver o dia a dia com os homens e se apropria desse pensar e fala assim: se eu colocar uma mulher, eu deixo de ser única, deixo de ser exclusiva, vou abrir Exatamente. espaço para mais. Mas a gente não pode ter esse medo, igual eu deixei a Federação Paulista com mais de 8 profissionais como instrutoras. Profissionais que até me traíram. Eu abri portas e jogaram contra mim. Só que eu tenho que pensar o seguinte: o meu papel eu fiz. Podem falar o que quiser da minha trajetória, mas ninguém vai poder dizer assim: a Ana Paula nunca trabalhou em prol da mulher no futebol ou da mulher na arbitragem. Não tem um que possa falar isso, porque portas foram abertas. Você sabe quantas mulheres hoje ou estão em curso ou são árbitras no Brasil, Ana? Você tem uma ideia? Não, eu posso trabalhar com você sobre percentual, né? Eu digo que dentro da CBF hoje é uma margem de 2 a 3%, que é pouco, deveria ser um pouco mais. A federação conseguiu ampliar, da minha época, que era 1%, a gente foi para 2,5% e agora está nessa faixa de 5%. Mas eu entendo que ainda é pouco. A minha meta, o meu sonho é que, assim, eu tinha feito um projeto para a federação de 2 anos,
4, 6, né, 8 e 10. Que no final do processo de 10 anos, que a gente conseguisse chegar na marca de 20%. Que o quadro, que o quadro de arbitragem fosse pelo menos avançando e chegasse numa amostragem de 20%, mas isso é trabalho de formiguinha, porque eu também sou favorável e não quero aqui ser demagoga. Eu entendo que a gente tem que dar espaço para a mulher, sim, mas para as mulheres que são capacitadas. A gente não pode dar espaço só pelo simples fato de ser mulher. E educar um pouquinho os homens, né, para que Sim, para que tenha isso para eles entenda. entendam que a mulher está ali para ajudar. E Ela não aí, vai competir com você, vocês estão no mesmo barco. Se sim, você é um trio de árbitros, é uma equipe. é uma equipe. Se um errar, todos erram. Se um acertar, todos acertam. É essa a Estamos mentalidade juntos. do homem que ele tem que ter Sim, que em relação. foi o que a gente trabalhou. Durante 4 anos eu trabalhei exatamente isso. Não só em relação à mulher, mas em relação aos homossexuais, em relação a todas, Todo mundo tem o seu espaço. a todo o grupo, né, LGBTQ+, que era falando para os árbitros: nós somos um grande time e Uhum. um tem que proteger De o o outro. outro. Porque fora das 4 linhas, o torcedor já nos cobra, o clube já nos cobra, o jogador já nos cobra, o executivo da instituição já nos cobra. Ou a gente entende que precisamos proteger uns aos Que outros, somos uma equipe, que né? somos uma equipe, ou a gente não vai conseguir dar bons resultados e, como consequência, vamos ser alvos. E eu agradeço muito ao time de árbitros com os quais eu trabalhei em São Paulo. Sofri muito, fui muito cobrada, mas eu acho que aos poucos a gente conseguiu trabalhar essa mudança de mentalidade e de comportamento. Hoje você vê árbitros gays, lésbicas trabalhando em São Paulo sem bullying, sem ser desrespeitado e o grupo protegendo. Então, acho que esse foi um dos projetos mais bonitos e de legado que eu deixei quando por ali passei, Parabéns. porque quando eu passei ali existia quase que um caça às bruxas. Se você fosse Essa é, homossexual, não poderia atuar. Você acredita nisso? é Mas você Brasil. sofreu, né? Para Ah, impor. muito, né, Elo? Eu digo que a minha não permanência na Federação Paulista se deu não pela entrega dos resultados, Machismo. porque eu acho que o resultado a gente conseguiu entregar, mas eu entendo pela coragem de entrar em debates que talvez os homens não entram porque não convém. Eu entrei em prol de um grande propósito. E eu acho que a vida é isso. Eu sou muito mais focada na minha construção de ser, e o meu ter é consequência do ser que eu estou evoluindo a cada ano, a cada dia, entendeu? Ô, Ana, eu tenho uma curiosidade de saber, assim, quais são as mentiras e as verdades dentro do futebol, dentro daquilo que vocês vão trabalhar, que vocês saem da federação, vocês têm a escala, ou CBF, vocês têm uma escala para fazer o trabalho. O que tem ali que depois termina, você fala quanta mentira, quanta verdade, o que que ninguém nunca pôde falar que você pode falar? Vou falar de mim, né? Eu acho que muita gente fala sobre essa questão da corrupção, da questão de hábitos que se corrompem. Como em toda profissão, tem os bons e os maus profissionais. Eu sempre recebi a minha escala de forma idônea, sempre fui para o campo de jogo com a tranquilidade de fazer o meu trabalho pautada nas diretrizes de orientações que eu tinha recebido e executá-la da melhor maneira possível. Falando por mim, agora, existem pessoas, eu já cheguei a presenciar, inclusive quando árbitra, há árbitros que sim aceitavam naquela época, era a famosa mala, né? A Porque mala branca, tinha mala a mala preta. branca, a mala preta, não sei o quê, e que eu sempre fui contra. Eu sempre fui contra, e eu entendo que hoje isso já não acontece mais, até porque os ganhos financeiros, na época a gente ganhava era valor de bala, né? Era uma bala que você ia muito mais, igual como eu falei, no meu caso, para fugir de um problema ou para extravasar do que para ter ganhos financeiros. Hoje não. Hoje um árbitro de futebol, ele vive só de arbitragem. Hoje ele tem ganhos. Vamos pensar agora, né, que a CBF fez o projeto PRO com 72 árbitros. Você ganha 22 mil fixo, todo um apoio de suporte médico, de treinamento, Olha, psicológico, alimentar, e a cada jogo que você vai, você ganha mais 5. Então, se eu ganho 22 e fiz 10 jogos, quanto que eu vou ganhar no mês? é, Mais 70 mil. É. Então, não dá para reclamar. Hoje, não dá para ter a corrupção, né? não dá. Hoje, se tiver corrupção, essa pessoa precisa ser excluída. Agora, o que eu acho que é um problema, e eu tenho falado sempre com as pessoas
quando eu tenho acesso à gestão, inclusive na CBF, que a gente tem um canal aberto, a gente precisa investir em boas práticas de governança e compliance e principalmente numa boa orientação, Elô. Porque uma orientação distorcida dá margem para uma manipulação, mesmo Uhum. que indireta. Uma forma de falar com você, uma maneira que eu converso contigo, eu posso deixar entreaberto Eu posso. uma dúvida de que você pode fazer algo. Eu acho que isso não pode existir. Não. Acho que a gente tem que ser muito reto, tem que ser muito pragmático, muito direto. Acho que uma das coisas que eu fui condenada na minha gestão é que eu era muito firme, porque eu falava o que é preto, o que é branco, e o que for cinza, a gente vai O explicar a certo é nossa certo e o maneira. errado é o errado. É Exatamente. simples. Não tem, não tem Não tem subterfúgio. curva. Não tem curva. É isso, é isso. Eu pedi para vocês fazerem isso. Se vocês fizerem, eu tô com vocês. Se não fizerem, aquele que não fez vai arcar com as consequências e eu vou falar para o clube, nós acertamos ou nós erramos. Eu acho que a transparência, ela passa muito pelo posicionamento de quem comanda. Uhum. Porque os árbitros, na grande maioria, eles querem agradar quem comanda. Por quê? Porque se eles agradam quem comanda, eles vão ter mais escalas. É isso que eu ia te Você perguntar. entende? Você acha que, não sei se na sua época ou agora, não sei como é que está funcionando, você acha que árbitro chega pro chefe ali e fala assim, eu quero fazer tal jogo, tira fulano, porque não teve o sorteio, mas eu quero fazer isso aqui. Existe Não, eu isso? já houve gestões de profissionais que, ao liderar a arbitragem, foi feito já exercícios com psicólogos para dizer qual é a equipe que você gosta de trabalhar, qual é a equipe que você não gosta. E dentro disso, em busca de melhores resultados, você trabalhar com aquele grupo que você tem mais troca. Escolher jogo. Um árbitro jamais pode escolher jogo. Até porque os grandes clássicos, eu sou desta filosofia. Se não está acontecendo, não é que me cabe. Os grandes clássicos precisam ser dados aos melhores. Sim. Então eu vou ter um Palmeiras e Corinthians, ele precisa ser dado ao melhor. Ou, estrategicamente, vamos imaginar, eu estou numa primeira fase de campeonato, esses dois times já estão classificados para a próxima fase. E eu tenho um talento novo que está crescendo e precisa sentir o que é apitar um jogo desse. Aí você vai conversar com o grupo e vai falar, gente, vai ser uma escala estratégica de desenvolvimento. Sabe aquele menino da base? Uhum, Que uhum. você joga para um time principal no momento que Aí se você coloca ele que se como perder e auxiliar, ganhar. né? Para não arbitrar. o Não, auxiliar. ele pode ir para arbitrar e ele vai ter como suporte os meus melhores assistentes. Tá. Até porque a gente tem que pensar que você está colocando em risco esse profissional, não só na questão física, mas também na questão psicológica, porque dependendo do erro que ele cometer num grande clássico como este, a repercussão é faraônica. Então eu preciso colocá-lo respaldado. Então eu acredito muito nisso. E lógico que vale lembrar que quando a gente fala do cenário nacional, não recomenda-se que um Corinthians e Flamengo seja apitado nem por um carioca e tampouco por um Paulista. paulista na questão da idoneidade. Então, fora desse eixo, quais são os árbitros que, dentro de uma linha de indicadores, de processo, são os melhores para? E aí você vai determinar. Então, eu entendo que assim, os grandes jogos devem ser para os melhores. Então, Agora, a que bom que você pergunta é, chegou nisso. como descobrir quem são os Não, melhores? mas você chegou onde eu queria. Se tem um jogo, uma final, Palmeiras não, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas. Eu acho, Elô, tá? Não sou, que tem que trazer um árbitro de fora, Acho que não, Elô. mesmo que seja o Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Minha opinião, aí eu quero ouvir você. Porque eu acho assim que não dá mais. Não é Corinthians, não é Palmeiras, não é São Paulo, não é Flamengo. Esse de fora, ele é isento de qualquer Então, amor. mas como gestão, Elô, eu mostro a minha incapacidade. Hum. Se eu, como gestor majoritário, preciso, como já aconteceu no passado, Teve uma época que recorrer a tivemos, um árbitro internacional, isto mostra que eu não fui capaz de treinar os meus árbitros, de criar um sistema forte de comparativo, de criar um sistema de indicadores. Eu fui incapaz de preparar profissionais para serem os melhores. E detalhe, se a gente for falar de América do Sul, o Brasil é a maior potência da América do Sul. Mas com tantos erros, mesmo assim. Então, mas isso que eu tô falando, falo assim, como o Brasil, potência econômica. Nós somos a maior potência. Socialmente falando, é um país que tem acesso, que tem recurso e tudo mais. Por que nós estamos tendo tantos erros? Porque a gente não está tendo uma gestão que é clara, que é objetiva, com uma extração, com uma orientação
e uma instrução clara. Por que que Nós os não nossos estamos sabendo árbitros... fazer, então. Exatamente. Por que que os nossos árbitros vão para mundiais, vão para torneios internacionais e vão muito bem? Porque a FIFA sabe o que ela quer. Ela começa o campeonato e fala assim: a regra do jogo é essa. Ela não muda a regra, ou seja, a orientação no decorrer da competição. Ela pode mudar para outra competição. É, do ano Mas seguinte. para aquela competição ela não vai mexer. Qual é o problema do nosso campeonato? A gente tem um Você muda. campeonato longo. A gente tem um campeonato longo, com 38 rodadas, são 380 jogos, em que a gente começa com uma diretriz. E você está falando do Campeonato Brasileiro, É. porque tem Copa do Brasil, sem tem falar isso, sem nisso, falar só tô nela. dando uma referência. A gente começa com uma linha e no decorrer Vai da mudando. competição, a gente vai mudando, porque aí o time reclama, aí o time tem uma influência. Então eu entendo que a participação política, ela é importante e fundamental, mas ela não pode impactar na direção técnica, quando ela é uma direção técnica forte, clara e bem consolidada. Porque quando ela é frágil e vulnerável, eu vou ficar à mercê dos clubes que vão reclamar com razão. E aí eu perco essa linha de fortalecimento. Então eu entendo que falta para a gente aí esse pensar, essa coragem, porque assim, material humano, Elô, e eu vou falar sempre isso, nós temos um material humano no Brasil de muita qualidade. Eu já trabalhei com muitos dos profissionais que aí estão e que lamentavelmente hoje estão errando. Eu já treinei muitos deles. Eu falo com eles até hoje, eles me ligam, falam: nossa, Ana, aquele post que você colocou na sua rede social foi ótimo. Realmente a gente precisava de alguém para se posicionar e eu não passo a mão, eu não sou corporativista como falam, mas eu me dou, porque eu me sinto parte. Afinal, até 2023 eu estava ali, né? Agora que eu estou do outro lado. Então eu entendo que falta isso e eu acho que falta, assim, eu tenho uma mentalidade muito de alto rendimento. Eu acho que a gente precisa cada vez mais preparar pessoas para estarem em lugares. A gente não pode só indicar a pessoa para um cargo de liderança pautado na experiência de campo ou pautado no conhecimento, sabe? O famoso quem indica, Quem É o né? indica, QI, né? né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais apostar em pessoas que realmente estão se preparando para aquela função. Porque, assim, mais do que apitar um jogo, que é extremamente difícil, e eu vou falar agora que eu estive dos dois lados. Eu estive como árbitra, estive como instrutora e como gestora. Ser gestor de arbitragem no nosso país, que é movido pela paixão e somos extremamente passionais, é o pior cargo que uma pessoa possa querer ter. Porque requer muitas habilidades, Elô. Muitas, desde o conhecimento técnico, desde a habilidade social, desde a habilidade psicológica e emocional para lidar não só com o que você é cobrado, mas com os seus colaboradores, saber atender os seus clientes, que são os clubes com qualidade. Você está percebendo como é muita coisa? Então, mas Saber falar com patrocinadores, porque movimenta muito recurso. então, você estava. Olha a loucura que é. Tá. Agora vem a pergunta. O VAR está deixando esses árbitros mais preguiçosos, porque se eu errar, o VAR vai me avisar. Se fizer isso, o VAR vai me avisar. Muitas vezes a culpa, o árbitro sabe que tem que fazer ali, mas ele, na insegurança dele, ele pede o VAR. Aí o VAR faz o que ele quer. Pode falar o que ele quiser. Ó, você está assistindo e viu, não foi pênalti, mas o VAR está dizendo que foi. O VAR está dizendo que foi. Então, mas aí eu te pergunto, a culpa é do VAR ou é a culpa de quem treinou o VAR? A culpa é de quem colocou o VAR. Você tá percebendo? Então a gente chegou aonde? No gestor. Então o problema do nosso país... Porque o VAR tirou toda a emoção do futebol, Então, na minha opinião, tá? eu sou favorável à ferramenta VAR. E eu vou pedir para você recuperar. Lembra do ano que eu entrei? Eu entrei na federação em 2020 e fiquei até 2023. Eu fiz 4 campeonatos paulistas. Quantas reclamações você ouviu falar do VAR, sendo que a gente foi o VAR mais rápido, inclusive superando a marca da É FIFA? verdade, nenhum. Porque era muito rápido. Ô, já o VAR já falou, não é, não é, acabou. Então, o problema não é o VAR. Então, mas assim, O problema é como esses VARs são treinados e como este campo é treinado. Até porque o campo, o árbitro de campo, ele precisa entender que a autoridade máxima do jogo é o árbitro de campo, não é o VAR. A opinião do VAR nunca estará sobre a opinião do árbitro de campo. Por que a gente chama o árbitro para ir até na área de revisão? Porque se fosse a decisão única e exclusiva do VAR, vamos lá, vamos pensar de forma fria. Eu não precisava ir no monitor. O VAR ia falar, olha, foi pênalti, amarelo por camisa 5. Quando eu chamo você para ir para o monitor, eu estou dizendo para você, Elô, eu tenho elementos
Eu tenho elementos na imagem que eu vou te mostrar que houve pênalti. Mas eu quero que você analisa. E você pode falar assim, Ana Paula, eu te agradeço. Estou analisando os elementos, mas de acordo com os elementos que você me passou, para mim segue sendo tiro de canto. Agora, você percebe? Então eu entendo que o que a gente precisa melhorar muito, e eu concordo com você que o nosso VAR é muito confuso. Visto o que aconteceu no jogo Flamengo e Vitória, que para mim, eu acho que desse ano de 2026, até o momento, está sendo o maior erro da história, porque foram 3 situações para cartão vermelho claros e indiscutíveis, e que não houve a intervenção do VAR e tampouco a tomada de decisão do árbitro. Então eu entendo que a gente precisa ser mais forte. A pergunta é, a gente precisa saber o que nós queremos. Todo gestor que não tem meta, que não tem objetivo claro, que não sabe aonde vai chegar, não terá Ô, resultado. Ana, só um minuto, assim, eu vou te contar uma história da Copa do Mundo 2018, porque eu e meus colegas, a gente presenciou, até o Simon contou o que a gente ouviu Na transmissão. não, nos programas. Eu estava andando no centro lá de imprensa, eu escuto o italiano falar: não foi pênalti, não foi pênalti. Assim, estava jogando o time do Modric, Bulgária? Não, Não, Croácia. Croácia e França, que um desses times foi para a final. A França que passou, foi. Isso. Falou, não foi pênalti. Ele falava, o italiano, não foi pênalti. Aí meu companheiro, meu colega, ele foi pro banheiro. E dentro do banheiro estava um outro cara dizendo assim, mas tem que dar o pênalti. Copa do Mundo. Copa do Mundo. E aí a gente falava assim, e a gente ouvindo aqui, o outro ouvindo aqui, o outro ouvindo ali. Você foi pegar as imagens? Não tinha sido. Uma coisa assim. E aí eu falei pro Simon, então, tudo é direcionado, Ana. Depois dessa Copa do Mundo, eu desacreditei. O que eu vou, então, de Tudo é novo, direcionado. Me importa que um time africano ganhe. Vai ganhar. Me importa que o Brasil ganhe. Vai, assim, depois, eu estou falando para você, foi depois desse episódio, na Rússia. A gente ficou todo assim, a gente contando pro Simon, aí o Simon foi e falou no ar. A Elô viu, o Baiano viu, ouviu, a gente ouvindo, o cara andando falando assim, não foi pênalti, então, não foi mas pênalti. aí a gente está Os trazendo caras do VAR, a gente está trazendo uma questão os caras do seguinte. VAR. Quem vai determinar a lisura da competição é o gestor que comanda a Ah, cadeira. mas assim, eu não me conformei com aquele Então, dia. eu entendo essa colocação, eu não posso dizer, porque assim, eu tive no Catar, acompanhei o processo e gostei muito do processo que eu vi. Mas a gente está falando de pessoas, né? São pessoas que comandam, são N interesses, por isso que é importante escolher a pessoa certa para o cargo certo. Para um cargo como esse, dentro do que você me traz agora, tem que ser uma pessoa que não vai se deixar levar, nem por A, nem por O B italiano e estava nem por C. revoltado. Você está percebendo? O Por quê? italiano estava Porque revoltado. Ele esse andava, ele então, andava de um lado pro outro, mais bravo, mais bravo. então, que é o Colina, provavelmente, o italiano, Não, não era. sei. Eu não lembro, eu só sei que assim, Porque a assim, gente falava quando a assim, nós temos pessoa informação, quando vamos a dar em pessoa primeira é mão. séria, ela vai se incomodar e ela não vai permitir. Porque o que eu digo, não importa se o pênalti é para o Flamengo ou se o pênalti, com todo respeito, for para o Mirassol. Se as jogadas são iguais e semelhantes, você concorda que eu preciso tomar a mesma decisão? Nesse jogo a Croácia teria passado, tá? Só Você para eu te entende? falar. Independe. Percebe isso? Independe. Então eu acho que o grande desafio nosso, eu sempre vou falar, a gente trabalha com seres humanos. Então toda vez que a gente fala assim, eu quero trabalhar com transparência e lisura, você está colocando nos cargos de poder e de liderança essas pessoas que são éticas, que são sérias e que principalmente são incorruptíveis? Essa é a pergunta. Se você quer mudar a história, você vai ter que começar a criar essa cadeia. Mas você não acha que. Eu acho que a Assim, eu FIFA, tenho um cargo. eu acho que a Eu FIFA viro ela assim, mudou, a eu não FIFA ela sou, eu, mudou muito, eu né? não Você sou sabe? corrupta, eu não sou corrupta, mas dependendo de onde eu for, eu posso virar? Então, mas aí é uma questão sua. Ou o ambiente, né? Porque Proporciona. assim, se você, porque igual, eu vou falar pra você com muita tranquilidade. Todas as vezes que me colocaram em xeque para que eu tivesse que aceitar questões que eu não concordava, eu saí. Mas, Ana, Você você é nunca me viu única. em nenhum Você é a lugar. única, né? Ah, mas eu posso estar errado, hein, Ana? Mas eu acho que se a gente pensar que existe ainda essa trapaça no futebol,
Não dá para pensar assim. Acabou o nosso futebol. Não, Eu não acredito que o cara erre de propósito. Eu entendo assim, eu sinceramente entendo que nós estamos falando de pessoas, repito, Sim. e que nós temos que cada vez mais escolher melhor os perfis, trabalhar nesse ser humano. Eu acho que hoje a gente se preocupa muito em colocar semiautomática, em colocar VAR, em colocar 60 câmeras, mas a gente não está se preocupando com a pessoa que opera. A pessoa que opera a semiautomática, a pessoa que opera o VAR, quais são as diretrizes, se essa pessoa que está sendo liderada, se ela confia no profissional que está liderando ela. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida também, viu, Elô? Quando a gente não confia, quando um árbitro, igual o treinador, Claro. quando o elenco perde a confiança no treinador, ele vai ser trocado. Ele é limado no vestiário, Ou né? tô falando bobagem? Não, falando O gestor de arbitragem, quando os árbitros perdem a confiança, não tem como. E esse gestor, aí eu vou falar sistêmico, ele precisa ter a confiança dos seus colaboradores e ele precisa ter uma relação de confiança com o seu comandante principal, que é o presidente da instituição. Percebe? Porque se eu não tenho esse trabalho de confiança, eu posso ser extremamente honesta, querer fazer o meu melhor, só que o meu elenco não confia em mim, eu não vou conseguir resposta. Eu não confio que o meu superior vai me dar respaldo. Então eu digo sempre, o momento que eu sentir, por pior que seja, olha, o meu gestor está pendendo para um lado, eu preferi sair. Eu preferi sair. Porque o nosso nome, Elô, a gente carrega para a vida toda. Uma coisa que eu aprendi a duras penas, porque eu já fui roubada e trapaceada, dinheiro se ganha e se perde. Se eu estiver falando alguma Não, é bobagem, isso mesmo, Não, é tá isso aí, é isso aí. integridade não se negocia. Honestidade não se negocia. É melhor que as pessoas te chamem de louca, de que você é forte, de que você passou do ponto, porque se ele tentou te corromper, ele jamais vai a público e vai dizer assim, mas eu pedi para ela fazer isso e ela não quis. Você não vai ver isso. Certo? Certo. Então ele não vai poder falar isso. É, mas eu tenho uma... Então eu sou muito isso, eu sou muito favorável, Lô. Eu trabalhei com pessoas incríveis, extremamente honestas e que fizeram história. No futebol, eu tenho como mestre o professor Jorge Larionda, que está na FIFA, que treina, ele não decide quem vai para a escala, mas ele treina os árbitros. É um profissional que eu admiro e que eu respeito muito. E eu já vi isso que você falou, de ver pessoas extremamente que tinham valor e depois o dinheiro corrompeu, depois o poder o corrompeu. Eu vi isso, ninguém me contou. Eu também. Eu presenciei isso, eu presenciei pessoas que eu defendia com unhas e dentes e que eu trabalhei até de graça e que depois essa pessoa foi para um cargo de poder e se tornou uma outra pessoa e se permitiu corromper. Cada um com os seus problemas. Cada um Você está seu entendendo? quadradinho, né? Agora eu acho que nós temos esse desafio que a gente está tendo aqui no programa de educar, de falar sobre, de cada vez mais selecionar o grupo com que você vai trabalhar, porque se você consegue montar uma equipe de excelência, honesta, não vou dizer para você que não vai ter erro. O erro ele vai acontecer, mas as pessoas vão te respeitar. Se tem uma coisa que eu saí, desculpa te cortar, Elô, que eu saí da federação e que os clubes me ligaram, depois de 4 anos que eu deixei a federação, uma das coisas que mais me emocionou, porque eu estava passando por um processo de separação, eu até comentei com você quando a gente se encontrou, eu estava passando por um processo de separação, eu amo a arbitragem, eu amo futebol, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida, não adianta, e eu estava extremamente vulnerável, e aí o meu celular começou a pipocar, sabe? Os dirigentes de clube, falando que lamentavam a minha saída, mas que eles nunca tinham trabalhado com um profissional de arbitragem tão sério, e tão transparente, e tão olho no olho. Isso não tem preço, Elô. Isso não tem preço. Podem querer destruir o meu nome. Podem querer fazer e me colocar em xeque o tempo todo. Mas a minha integridade e a minha honestidade ninguém vai poder falar. Dentro da minha área profissional. Então eu acho que são coisas que são caminhos que a gente escolhe, são caminhos que a gente se coloca. Não condeno quem se permite corromper, a gente não sabe qual a necessidade dessa pessoa. Só que para mim não serve conviver junto. Você tá entendendo a diferença? Não dá, por exemplo, se você tem um problema,
Você tem que pedir ajuda. Eu também acho. Não é chegar e falar aceitar a corrupção. Elô, mas assim, meu Mas sim, tudo pai. bem, que eu não sei quem são É, o meu pai problema era dela. um garoto tão problema, mas ele falava uma coisa verdade. Você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro, fama e poder a ele, né? Se tiver os Eu três, digo o seguinte, então. dê dinheiro, mas não dê poder. É isso que eu ia te falar. O poder é É pior. o pior. As pessoas, quando estão no poder, elas não querem abrir mão dele. E, e se permitem a coisas que eu falava assim, cara, mas você antes era contra isso. Você muda os seus Então, valores, né? eu acho que são coisas muito particular de cada indivíduo e de cada pessoa, e eu acho que a gente tem o livre-arbítrio de escolher onde a gente quer estar, com quem a gente quer trabalhar, da que maneira que a gente quer ter a nossa rentabilidade, entendeu? Eu acredito muito nisso. Não estou dizendo que eu não cometi erros, que eu não Todos falhei, nada cometemos. disso. Pelo contrário. E ainda vou errar muito, porque eu quero continuar vivendo muito tempo. É bom errar, né? Você, eu reconheço que eu errei. Mas isso me assustou muito, sabe? E me assustou muito também as inversões de discurso. A gente que é da área da comunicação, a gente percebe quando as pessoas criam discursos, seja a favor ou Ou seja contra. contra As você, narrativas, que as né? narrativas são pensadas, né? E então eu acho que o meu grande propósito hoje é lutar contra essas narrativas infundadas. Eu acho que isso é um ponto. É tentar ser o mais transparente e correta possível nas minhas análises, seja dos Jogos do Campeonato Brasileiro, seja nas competições estaduais, internacionais, como agora eu vou cobrir a Copa, fazer da maneira com que eu acredito. Eu sempre falo, gente, eu erro e acerto na minha opinião, quando eu estou opinando, pelo que eu acredito. Não porque eu estou sendo induzida ou conduzida ou levada por algo ou por alguém. Claro. E eu acredito sim na arbitragem brasileira, eu acredito sim que nós temos pessoas de bem, eu acredito sim que é possível sermos o número 1 do mundo, mas para isso, quem comanda precisa querer. Mas, ô, Ana, às vezes. A Eu, decisão tem que ser de cima para baixo, então, entendeu? às vezes eu já cheguei a ver, o Léo deve saber, da arbitragem tão ruim, que às vezes prejudica um time de ganhar um título. E como Sim, é que conserta? Não sim. conserta? Eu acho assim, quando você prova que o árbitro agiu de má fé e ele errou, teria que ser, vamos fazer outro jogo. Ou sei lá, qualquer coisa. O que não dá é, por exemplo, um Corinthians, um Palmeiras ou um São Paulo perder um título por causa de um erro. Então, mas se for uma coisa que foi feita de má fé, Elô, o Mas tem árbitro, coisa que é muito óbvia e o VAR às vezes não o árbitro chama. tem que ser banido e o jogo sim precisa ser refeito. É, exato. A questão é que dentro da nossa estrutura e dentro da regra 5, que ela fala sobre a interpretação do árbitro, né? Você tem jogadas que são interpretativas. Ah, mas teve um jogo Flamengo e Palmeiras que foi no Fux, né? O jogador quase destruiu o jogador. Interpretativo aquilo, o cara entrou para quebrar e o árbitro não fez nada. É isso que me incomoda muitas vezes na arbitragem e o VAR. Por isso que assim, então tira o VAR, porque assim, ele errou Então, porque é mas ruim. aí, Ele então, errou porque é ruim. o gestor da competição, o responsável pela arbitragem, precisa soltar uma nota ou precisa vir a público e explicar o que aconteceu, o árbitro, o que o VAR errou, o porquê que ele errou e o porquê que o árbitro de campo errou. Eu acho que o que falta para nós, eu não acho que eu penso igual o Léo, eu acho que são pessoas querendo fazer o melhor. Eu acho que a gente precisa Ah, acho que é capacitar. ruindade. Eu não tô, Eu não tô nem falando acho que que é de má fé, é a gente tem que ruindade. capacitar mais essas pessoas. E eu entendo que eu sempre defendia na federação e fui mal interpretada. A gente precisa se comunicar melhor. Então, mano, mas Eu pegando acho que a esse... gente precisa se comunicar mais. A gente precisa perder esse medo de admitir que errou. Então, mas Entendeu? essa comunicação, pegando esse gancho, é o que eu fico, às vezes, pé da vida num jogo. O árbitro foi lá e teve a jogada, bateu na mão, ou o cara deu um pênalti. O VAR consulta, igual você falou, né? Dá uma opinião para poder dar uma. E ele simplesmente falou: não vou ver, não vou ver, porque eu acho que não foi. Isso Não não pode seria mais acontecer. fácil ele ir lá, porque é uma equipe, Então, né? Olha, eu vou dar uma mas isso olhada. não pode acontecer. Você tem um áudio em que o árbitro fala, eu não vou ver, ele tem que ser afastado da escala. Mas já teve vários áudios. Aí você, Então, não, para mim não foi nada. Interpretativo. É. mas ele precisa ser retirado da escala. Porque se o VAR recomenda a revisão, por mais que ele não concorde, ele tem que ir. O Vilmar Rondan, olha só, na Copa da Rússia, se negou a ir na área de revisão. Não foi convocado por Catar.
E detalhe, eu acho até que... Desculpa, é ego. É o ego Também acho que é, eu acho que- do Não, é que árbitro. o Fala assim, Vilmar- eu não vou porque Não, eu é que tenho certeza o que é Vilmar isso. Rondan, ele tava na jogada. Eu até entendo ele. Ele estava na jogada e ele tinha a interpretação da jogada muito clara. E ele fala pro VAR, eu vi o que você está narrando, eu estou de frente com a jogada. E ele se negou aí, falou assim, não vou porque eu sei o que eu vou ver. E ele foi retirado, ele voltou mais cedo da Copa do Mundo e não foi convocado Na e ele próxima. para a próxima Copa. Então ele foi penalizado e aprendeu uma grande lição. Por quê? Porque ele deveria ter ido e por mais que ele chegasse lá e falasse, te agradeço, mas eu vou manter a minha decisão porque os elementos que você está me trazendo são os mesmos que eu vi no campo de jogo. Então ali ele cometeu o desrespeito com o profissional. Uma das coisas que a Ilô trouxe aqui que é trabalho em equipe. Eu posso, e já aconteceu comigo, viu, Léo? Eu posso não gostar do Léo, Mas eu vou mas lá eu ver a fui imagem, escalada pra para trabalhar com com o Léo. E eu posso estar interiormente, não sei se eu posso usar essa palavra, mas assim, não cabe, né? Quando a gente dá palestra, mas assim, interiormente eu estou possessa, vou usar essa palavra para ficar mais bonito, Claro. com o Léo e devo estar te xingando mentalmente. Putz, Só esse que eu, cara vai me chamar só lá, que eu vou meu falar para Deus. você assim, Léo, separa a imagem que eu tô indo ver. E se eu chego lá, aí que tá o problema. Léo, agora deixa eu decidir. Porque qual é o problema também? O VAR, quando ele chama, ele quer convencer a qualquer custo que o árbitro vá com ele. Eu vou falar, Léo, você já me trouxe aqui. Por favor, me mostra só as imagens. Me passa a imagem 1, me passa a imagem 2, aí na imagem 3 eu falo, putz, não vi essa bendita dessa mão. Léo, muito obrigada pela revisão. Vou voltar com a marcação de tiro penal e cartão amarelo para o defensor número 5, que de fato, te agradeço, colocou a mão na bola. Quem decidiu? Não foi você. O que está acontecendo hoje, que eu percebo até no nosso país, é essa discussão do VAR querer levar o árbitro não querer ir porque não confia, e um querer vencer o outro, sabe? Isso Essa não, guerra, essa Mas o guerra. VAR não tá lá pra isso? isso não pode acontecer. Então, o VAR está lá para dar a você uma segunda oportunidade de rever a jogada. Para mim, tudo isso é ego. Ego do VAR, ego do árbitro. Então, Dizer o seguinte, o VAR fala assim, nós precisamos ficar no futebol, o VAR. Então, nós vamos fazer valer o que a gente está tá falando. errado, Elô. Sabe por quê? Sim, tá errado, mas Tá errado. o gestor é que tem que chegar e falar, Agora, venha então, cá. agora você tocou no ponto, porque se eu sou gestora, que já aconteceu, eu chamo o Léo, chamo você e falo, vou rever as imagens, quero ver o que aconteceu. A hora que eu revejo a imagem, eu vou chegar para você, Elô, por que você não foi rever a imagem? O Léo fez o procedimento correto. Eu preciso saber quem fez e quem não fez. Exato. O Léo fez o procedimento correto em te chamar. Por que você não foi? Ah, Ana Paula, porque eu tinha certeza que não. Vai lá e fala pra ele que não. Porque se ele te chamou equivocadamente, eu tô falando de procedimento. Tá. Agora, Léo, você... Aí, vamos imaginar o outro lado. Você não deveria ter acionado o árbitro para essa situação. Você falhou na interpretação. Eu preciso dar a César o que é de César. Foi você que falhou? Vou punir o VAR que falhou. Foi o campo que falhou? Eu vou punir o campo que falhou. O que não fica claro hoje para nós é essa comunicação. Então, eu sinto que os árbitros estão apitando com medo. As redes sociais também estão contribuindo para isso, Então, porque e agora, elas Elô, acabam com então, tudo. E Elô, agora eu vou falar para você, assim, você me conhece há anos e eu não estou dizendo que eu sou a melhor analista de arbitragem. Uhum. Tem outros colegas que eu respeito muito. Mas o que apareceu de meninos que apita futebol amador e que virou especialista em arbitragem sem nunca ter feito um clássico, sem nunca ter levado uma fungada no cangote numa final de campeonato, que você sabe que ali um erro e um acerto seu, até me arrepia, define o campeão e está envolvido dinheiro, nunca passou por isso, se sente no direito hoje, por meio das redes sociais, igual eu vi um vídeo agora da Copa Libertadores, que o garoto falou assim, não, mas pra mim, eu entendo que o árbitro acertou que foi amarelo, não foi vermelho. O rapaz deu uma tesoura, pegou na canela, só que o quadril do jogador que deu a tesoura caiu sobre o pé do jogador que virou o tornozelo. Como que isso não é vermelho? Você tá entendendo? O primeiro ponto não é a canela. Então, assim, então eu entendo que, e detalhe, essas pessoas têm audiência, têm público e têm acesso em grandes canais. Então eu acho
e eu estou feliz com esse novo formato do Instagram, de começar a valorizar quem de fato tem conhecimento e conteúdo, porque a gente está muito preocupado muito mais em ter cortes, em ter audiência, do que ter qualidade no conteúdo e a maneira com que se passa esse conteúdo. Então eu vi 2 especialistas, um que só critica a VAR e um outro que fala, inclusive soltou uma fake news sobre a querida Daiane, que o jogo do Vasco e... Ai, gente, foi Vasco e uma equipe pequena? Foi um jogo da Copa do Copa do Brasil. Brasil? Que é anulado o 3º gol do Vasco. Gente, a anulação foi correta. O jogador segura, Mas aquilo que desloca. você falou, o torcedor, ele é passional. Passional. Ele não quer saber. O time dele tem que vencer, Então, independente do que Tem Só de que qualquer aí, jeito. só que aí pega um analista de arbitragem desse que fala que a menina errou, aí já é a mulher. Não, e aí ela é perseguida, né? Aí ela é depois, perseguida, nas redes sociais. aí ela não tem oportunidade porque esse garoto entendeu que o lance não foi. Então eu acho assim, não estou dizendo que tem que concordar e não concordar com a decisão de arbitragem, mas a gente precisa ser prudente, a gente precisa ser respeitoso, a gente precisa cobrar sim. Acho que a gente tem que cobrar os gestores, igual eu gostava quando eu era cobrada, eu não achava ruim, porque isso me deixa também em sistema de alerta para melhorar o meu trabalho, mas a gente precisa ser respeitoso com os profissionais. Eu acho que a gente está colocando pessoas na linha de frente em um mundo de tolerância que amanhã depois, para um torcedor passional pegar uma arma e atirar Exato. e é tirar a vida perigoso. de uma pessoa pautada numa informação errônea, é muito perigoso, Elô. Então Claro. eu não sou contra, eu acho que as redes sociais ela é positiva, ela deu voz para muita gente. Eu tô aprendendo com ela agora. Eu saí de 50 mil para 120, Olha. 130 mil, 120 mil Também. Parabéns. nas redes, mas assim, trabalhando com a minha verdade e tentando evoluir cada vez mais. Então isso me preocupa muito, porque assim, eu sempre fui vítima de perseguições, de haters, de pessoas preconceituosas, e só quem já viveu na pele as consequências disso sabe o que é. Então eu acho que a gente tem que falar que está certo, está errado, sim, tem que exigir melhoria da arbitragem brasileira, sim, mas a gente precisa ser cuidadoso e respeitoso. Se são boas ou más pessoas, eu não sei, mas são seres humanos. Exato. E eu preciso respeitar esse ser humano, entendeu? E se for uma pessoa, que o tempo tire ela dos cargos que estão. E que se são boas pessoas, que elas possam aprender com seus erros e seguir em frente. Até porque eu já errei num jogo importante, não entendo que foi o meu erro que causou a desclassificação. Eu ia te perguntar Tem isso todo um agora. Ela contexto. roubou minha pergunta A minha também. também. Mas vamos lá. Eu não entendo que o meu erro que desclassificou, eu acho que foi o conjunto da obra, acho que a soma do meu equívoco, mas a soma da equipe em 2 jogos o levaram a essa desclassificação. E eu fui ameaçada, fui agredida, fui proibida de entrar no estado por um período, fui proibida de praticamente andar na rua por um período, porque eu Nossa. estava correndo risco. E, assim, não estou justificando, mas a gente falou aqui do árbitro quando comete um erro de má fé. Porque quando é um erro humano, não dá, Elô, por mais que doa um Não, mas título ou não. a gente assistiu Porque o jogo, assim, a gente sabe que errou, viu o Zico assim, perder pênalti. não é que ele errou por sacanagem. Igual. A gente percebe quando não é sacanagem. Igual, a gente viu o Zico perder pênalti. A gente viu o Neymar perder pênalti. A gente viu o Marcão falhar. No Mundial. E sabe, é um cara que eu sou fanzaça no Mundial. Então, infelizmente, na nossa atividade, que é o esporte, o erro faz parte do nosso crescimento. Então, não dá para lacrar, não dá para condenar e não dá para matar uma pessoa em função de um erro. Agora, dá para cobrar, dá para pedir para que essa pessoa melhore, para que ela evolua. Se ela quer continuar, ela precisa se capacitar cada vez mais. E precisa dar também uma nova oportunidade para essas pessoas. O Marcão, se tivesse acabado a carreira dele naquele jogo, Nossa. não seria o ídolo que ele é hoje. Amado por todos, né? Amado por todos. Zico teve o título de 81, aconteceu o que aconteceu na Copa, mas fez uma história porque voltou para o campo de jogo. Então, eu entendo que também, quando a gente fala do árbitro, e eu estou falando de uma maneira muito humana, nós somos muito cruéis, nós somos muito duros. E a gente esquece que ali também é uma pessoa apaixonada que aceitou ser xingado,
que aceitou ser humilhado Não estar com a família num em domingo prol, para em prol almoçar de com algo eles. maior, que é o amor também pelo futebol. Ah, dá ganhos financeiros? Dá, mas, gente, desculpa. É você ganhar um recurso Ó, para ser saúde xingado, mental vale para ser mais. ofendido, para ser destratado, ninguém quer isso. Então ali também é um apaixonado. Então eu entendo que a gente tem que ser cada vez mais prudente, cada vez mais responsável. Eu mesmo ligo para os meus amigos na FIFA quando eu vejo algum lance aqui que eu entendo que não condiz, para poder, quando eu vou me posicionar, ter esse cuidado. E eu sempre falo, é o meu entendimento, eu não sou dona da razão. É o meu entendimento pautado no meu conhecimento adquirido em 30 anos de história. Mas é um cuidado humano que a gente precisa tê-lo. Eu sei, igual você, que você é apaixonada, eu sei que A Elô é árbitro. apaixonada até demais. Eu também sou, mas o árbitro no nosso país, assim, ele é muito massacrado. Eu vi agora a reta final da Champions, em que tivemos VAR, tivemos inclusive lance em que o árbitro não mudou a decisão e que gerou polêmica, mas você não viu nenhum jogador partir para cima do Cultural, árbitro. né? É Você não vê cultural, nenhum né? torcedor preocupado e ficar xingando o árbitro no estádio. Então, eu acho que nós temos condições, repito, somos o principal país da América do Sul, líder do Mercosul, economicamente falando, temos a obrigação de evoluirmos e levar essa evolução para a Argentina, para o Peru, para o Equador, porque se a gente fala que aqui está difícil, você não tem noção do que são esses campeonatos, viu? Você apitar no Peru, Isso é apitar no horrível. Equador, menina, na Colômbia, você não está entendendo a loucura que é. O Chile, eu já tive lá em competições, a Venezuela eu tive por 2 vezes, foi muito tranquilo. Então eu acho que nós podemos puxar essa fila de um bem maior em prol do futebol. Sabe por quê, Lô? Se o jogador melhora, se o árbitro melhora, se o torcedor melhora, se nós, como comunicadores, evoluímos na nossa arte de se comunicar com o nosso público, todos nós ganhamos, Eu vou entendeu? fazer uma O provocaçãozinha. ecossistema ganha. Vou fazer uma provocação agora. Lá vem você. Não, se tudo dá certo, se tudo é isso, se tudo vamos fazer isso, cara, perde a graça o futebol. Não perde. Sabe por que não perde? A emoção no É campo vai continuar. coerência. A emoção no campo vai continuar Ai, tendo. cara, perde a graça. jogador- Todo mundo certinho ali, não, coisa o chata. jogador peitando o outro vai continuar tendo, Ah. porque isso é visceral, Elô. Aham. Isso é visceral. Eu lembro que quando teve um árbitro, que eu não vou saber o nome dele agora, que quando ele pegou um jogo muito difícil, que a arbitragem estava sendo muito questionada, ele vibrou, né? Quando acabou o jogo. Quando acabou o jogo, Porque foi ele, tudo bem, né? ele vibrou que foi tudo bem. Ufa, graças a, E graças todo a mundo Deus. associou essa vibração dele ao clube que tinha ganhado. Então, essas polêmicas, elas sempre vão e irão acontecer. Agora, a maneira com que a gente trata fala muito mais sobre nós do que sobre o outro. Mas isso é hoje nós verdade. temos a oportunidade, como você tem nas suas mídias sociais, né? De a gente fazer alguma coisa, né, Ana? Ah, sim, de se posicionar. De se Igual nessa questão posicionar. da Daiane, eu me posicionei, eu liguei para a CBF. Eu consultei se a nota realmente havia existido. Eu perguntei se eles tinham entendido que a equipe de arbitragem errou. Porque eu não posso ir a público também para defender uma situação só por defender, para poder ter likes. Não. Eu não sou dessa vibe. Quem me segue, segue. Assim, não faço corte para ter like. Eu acho que tudo é consequência. Assim como na minha vida o recurso financeiro foi consequência, eu acho que notoriedade e publicidade, agora que eu estou entrando nesse novo mercado, vai ser consequência de um trabalho consistente, regular e com credibilidade, né, Léo? Então que eu ser. consultei, eu falei com as pessoas responsáveis, sabe? Falei, não, porque saiu uma nota, tá dizendo que vocês assumiram e que a menina errou, e eu vi o lance, eu ouvi o VAR e os elementos que ela tratou para mim estão corretos. Eu falei, porque senão eu vou ter que corrigir também a minha forma de pensar Uhum. como analista de arbitragem. Aí eles me responderam, não, Ana, você está correta, por favor, não acredite em tudo que se lê. Desculpa, isso não aconteceu aqui internamente. Então você está vendo como é importante? E por isso que eu falo, eu sou gestora e graças a Deus também sou jornalista. E uma das coisas que nós somos ensinados é não acreditar sempre numa única versão, História tem dois lados. mas ouvir o Às outro vezes lado. três, Às né? vezes três. Às vezes três. Ô, Ana, assim, eu queria te perguntar assim, quem que você hoje em dia, hoje, gostaria de encontrar para resolver alguma questão do passado, para ter aquela conversa de vez para zerar e seguir em frente? Alguém? Uma pessoa que eu É alguém gostaria- assim, um. Cara, eu gostaria de encontrar uma pessoa, mas eu quero que Deus prepare o tempo certo e a hora certa, porque nós fomos amigos. Eu dividi o campo de jogo com ele
Eu fiz parte da trajetória dele quando ele liderou a arbitragem da Sul-Americana, mas acabei me tornando oposição quando ele liderou a arbitragem aqui no país, porque eu estava em São Paulo e ele estava na CBF, e ele tomou decisões pessoais e profissionais comigo que não se deve fazer com nenhum profissional, sabe? Que é o Wilson Seneme. Mas na hora certa, no momento certo, eu acho que Deus vai conduzir, porque ele é um profissional que eu admirava demais. Eu defendia o Seneme com os olhos fechados. E hoje eu digo para você que eu não o defendo. Não o defendo. E ele se mostrou uma pessoa, não sei se em função da pressão, não sei se em função da trajetória, que eu desconheço. Essa é a verdade. E fomos amigos, hein? Deu pra ver que Se que isso emociona, né? Você se se emociona, porque emociona. isso incomoda você muito, né? Cara, eu acho que essa vida que a gente não pode cometer com outra é injustiça, Léo. E como a Elo falou, tudo tem dois lados. E assim, o seu caminho, se você quer seguir o seu caminho é seu. Eu não sou obrigada a seguir o seu caminho. E você tem que respeitar eu não querer ir com você. E o fato da gente ser gestores e brigarem, talvez, no futuro por o mesmo cargo, não quer dizer que eu deixei de te respeitar. Você vai seguir o caminho que você entende ser melhor pra você, e eu vou seguir o outro. E qual o problema? Tá tudo bem. E qual o problema? O CNM inventou mentiras a meu respeito junto à FIFA. Grave, hein? Então eu acho que são coisas graves dentro da nossa carreira, sabe? E que me custou um preço muito alto. E assim, eu sei que ele é uma pessoa boa. Eu convivi com ele, sabe? Eu convivi com ele em momentos difíceis. Mas a vida nos transforma, pro bem e pro mal. E na hora certa, eu acho que Deus vai colocar um no caminho do outro. E eu tenho fé em Deus que a gente vai se acertar. Porque a vida é isso também. Todo mundo erra, todo mundo comete Mas erros. tem que reconhecer o erro, né? Eu não o culpo pelas decisões que ele tomou. E acho que eu sou mais forte hoje do que eu fui ontem por causa dele. É. Agora vamos dar Essa é a uma. Ana Ufa! Paula que eu conheço, Sincerona, tá vendo só que que eu bacana. conheço. Daqui a pouco você vai resolver isso tudo aí. Eu tenho certeza disso. Você é grande, você é guerreira. Você não chegou onde chegou porque é filhinha de papai ou porque é uma mulher bonita. Não, você foi e venceu. Eu te acompanhei. Você sabe, né, Lô? Eu Você conheço a tua sabe. história. Então, parabéns por tudo e parabéns por onde você está chegando. Parabéns mesmo. E assim, quero te agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente. Foi uma honra muito grande. Muito obrigada. Não, Elô, você sabe que pra você eu faço tudo, já te falei isso em off, agora eu vou falar publicamente, eu te adoro, você faz parte da minha história, da minha bibliografia, se um dia eu tiver, você tá lá com certeza. Desejo todo o sucesso do mundo pra você neste Obrigada. novo caminho, você merece. Obrigada. E que bom que você saiu da coxia pra Né? ganhar luz, porque você merece toda essa luz, viu? Você sabe disso, você merece, é uma guerreira, já superou tantas questões, não só no pessoal como no profissional, já passou por tanto, se a gente falou de preconceito em relação a mim, essa mulher sofreu muito preconceito. Muito. E tá de pé e tá vibrando, então eu tô muito feliz Obrigada. por estar aqui e te agradeço pelo espaço, viu? Muito obrigada mesmo. Ana, pô, não tenho o que dizer. Só obrigado. Sucesso nessa nova carreira tua. Sabe, Deus faz tudo certinho, no momento certo. Tudo vai acontecer pra você. E já tá acontecendo, né? Amém, amém, eu Tá acredito acontecendo. nisso. E assim, Léo, nada na nossa vida é por acaso. As coisas que acontecem, até porque a gente tem que aprender, a gente tem que abrir os olhos, às vezes a gente fica reclamando porque algo ruim aconteceu, que tem quem estiver me assistindo, seja perseverante, coloca a sua mão no colo de Deus e deixa Ele te guiar, porque depois você vai ver que tudo que você está passando são ferramentas para um futuro lindo que está pela frente, que não chegou, mas quando chegar você vai falar assim, nossa, tudo aquilo que eu vivi foi importante para eu agora estar aqui tomando grandes decisões. Eu acredito muito nisso, eu sou otimista por
Por natureza Por mesmo. natureza, como diz meu psicólogo, você, Ana, você tem uma pessoa que eu não me preocupo em deprimir, é você. Você pode bater na trave, mas deprimir você não vai. Amém, né? Eu precisava te contar alguma coisa antes de terminar aqui para dar uma descontraída geral, né? Fala. Geral. Só o pessoal não fique bravo comigo, não. É. Meu pai também era árbitro. Mentira! Olha! Você tá de resenha, Lá Léo. em Caçapava. Caçapava, região Meu do pai, Vale, né? Meu pai era árbitro e aos domingos, aos sábados eu iria. Eu era pequeno, devia ter 10, 12, 11 anos mais ou menos. Ia com ele nos jogos, né? Legal. Às vezes ele era assistente, bandeirava, às vezes era árbitro, né? E nós estávamos num domingo, num jogo lá, eu não lembro se era Veracruz ou contra Piratininga, os times lá do Amador. Acabou o jogo, que é aquele fervor, nós fomos embora. Meu pai tinha um Opala, aquele Opalão, tal. Os 4 pneus furados. Eita. Como é que te vai embora? Não vai, né? Não vai. Meu pai olhou pra mim e disse: meu pai, você não fiz nada, o jogo não aconteceu nada no jogo, os 4 pneus furados. Mas isso acontece muito no futebol amador. Já Como é que- aconteceu Cara, com o meu papai, já Deus. aconteceu Paixão, a comigo. paixão, a paixão. Isso no futebol Carro amador arranhado, meu Deus. acontece muito. Já aconteceu no amador, Léo. Assim, eu, menina, com 16 anos, do árbitro tá apitando, um torcedor invadir, dá o primeiro chute, sabe quando vira aquele tumulto generalizado, e ele apanhando, eu precisei entrar. Louca também, né? Como diz meu pai, que 2 chutes que eu levasse ia quebrar inteira. Abracei o árbitro para as pessoas pararem de bater para que o policiamento chegasse e tirasse Eu ele já de saí campo. de camburão. Meu pai, Não, É todo uma mundo loucura. Mas é gostoso também, como diz a Elô, é Maravilhoso. bom. Tem faz história parte. para História contar. pra Eu sei que contar. corre na veia. Tem história para contar, isso é o que vale. Você tem história para contar. É verdade. Obrigada Obrigado, mesmo, meu Ana. amor. Eu Obrigada. que agradeço. Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado, Gente, chegamos a mais um final, né, Elô? De mais uma apito, que foi sensacional a entrevista, conversa, não? hein? E que Que entrevista, isso, hein? em cada dia. E também estamos escolhendo os convidados a dedo também. É. Só pessoas maravilhosas. Primeira mulher no programa. Nossa, que honra. A honra é nossa, Ana. A honra é honra, nossa, a que tua honra. história. Muito Obrigado, viu, minha amiga? Obrigada Obrigado, a você, viu, Léo. gato? Obrigado mesmo. Deus abençoe. Ah, vocês adorei, viu? sempre. Sucesso para vocês. Obrigado. Sucesso para Pra você, você em também. dobro. Amém. Tá Amém. bom? Essa isso aí. canequinha é sua, É, a tá? caneca é sua, presente obrigado. nosso. Gostei, apito cast, hein? Pessoal, chegamos a mais um final, né? Infelizmente. Mas semana que vem tem muito mais ApitoCast, tá? Queria mandar um grande abraço aqui e agradecer a KVM Produções, que é a nossa casa aqui, nosso estúdio maravilhoso. É isso Recebe aí. nós aqui toda semana e nossos convidados com enorme carinho. Também agradecer ao nosso patrocinador, Bar e Restaurante Tribunal, tá certo? Onde daqui a pouquinho estamos indo para lá. Marcelo, estamos chegando aí, hein? Para tomar É isso aí. aquela cerveja geladinha. Aquela coquinha bem gelada, tá? Um beijo para vocês. Até semana que Tchau. vem, gente. Não esqueça, inscreva-se. Não, toca o sininho. inscreva e curte, né? Curte vamos aí. curtir, vamos curtir. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.